Amém? Israel saiu do Egito com muito ouro. Amém? Tanto é que aquele ouro era para fazer o quê? O tabernáculo. Aquele ouro era para Deus. Eles não entenderam isso. Em algum momento, no meio do deserto, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Tudo que Deus te dá pode ser um grande bezerro de ouro na tua vida, se você não tiver princípios absolutos na tua vida. Então a gente tem um problema. E nós brasileiros, nós somos... Eu não quero falar nós somos, mas há uma cultura do jeitinho, que é algo terrível em nós. Então a gente se move muitas vezes por... me fugiu a palavra, mas como se, quando me é conveniente, e aí eu quero usar a palavra conveniência, eu sou firme em algo. Quando não me é conveniente, eu não sou tão firme, eu negocio. E na vida financeira, quando a gente fala de dízimos e ofertas, às vezes é a mesma coisa. Né? Porque você pode pensar assim, é muito difícil para mim ser fiel ganhando o salário mínimo. E eu posso pensar assim, é muito difícil para mim, e você pode dizer amém, ganhando 100 mil por mês. Eu recebo. Oxarababá. Vamos orar em línguas. Você concorda? Quantos estão comigo? Você entende o que eu estou dizendo? Ok? Amém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu posso achar que é difícil ser dizimista ganhando salário mínimo, e eu posso achar dificílimo tirar 10 mil da minha renda para dizimar também. Sendo que nós nos acostumamos com algo que Deus diz que é só o primeiro degrau. Porque dízimo é o mínimo. Alô? Alô? Estão aí? Dízimo é o mínimo, é por onde você começa. Esse é o ponto da prosperidade. E não é uma troca, é senhorio. Por isso Levítico diz assim, o dízimo não é da lei, amém? O problema é que a gente acha que o dízimo é da lei. Tem gente aí na internet, no YouTube aí, enchendo a cabeça das pessoas, dizendo que o dízimo é da lei. O dízimo, ele é dado 400 anos antes da lei, por Moisés, por Abraão. Amém? Então o dízimo não vem da lei. A gente tem que começar a entender essas vírgulas, para a gente não ficar enganado. Então, quando você começa a entender que 10% é o mínimo, você começa a entender aonde Deus quer te levar. Sim ou não, irmãos? Está comigo? É importante a gente começar a pensar a palavra de Deus. Então, essa noite, eu queria abrir um texto com você. Abra lá em Lucas. Abre em Lucas, nós vamos ler alguns textos. Eu já li esse texto falando de oferta, mas eu gostaria de voltar a ele porque eu acho ele tremendo. Lucas 16. Versículo 10 assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? E esse texto, para mim, ele é tão extraordinário, porque tem uma chamada aqui para o que você faz. Como você lida. Irmãos, tem gente decidindo o que fazer, ou decidindo crer, até no que a Bíblia não ensina, sobre dízimos e ofertas. E aí Jesus, se você linkar isso aqui com Malaquias 3, você vai ver que o Senhor fala para o povo de Israel, vós me roubais, vós a nação inteira. E eles perguntam, aonde? Porque o sacrifício continuava sendo feito.
os cultos ao Senhor continuavam sendo feitos. E eles não percebiam que havia uma conexão entre o que é feito na terra e o que é liberado no céu. Eles não conseguiam, ou tinham perdido de vista. Sabe quando você é cristão há muito tempo, você começa a, flexibilizar algumas coisas? E não tem princípio na Bíblia que o tempo flexibilize. Princípio é princípio, ponto. Acabou ali, não tem discussão, não tem conversa com o princípio. Princípio você vive ou você não vive. Então, essa conexão eles tinham perdido. E aí o Senhor falou assim, olha, trazei todos os dízimos. Diga, mundo natural. O que eles levavam para lá? Oração? Louvor? Não, levavam um bichinho. Uma ovelhinha, uma pombinha. Mundo físico, concreto. Amém? Você está entendendo? Mundo físico. Trazei todos os dízimos. Essa é a sua e a minha parte. Isso é tangível. Isso é concreto. Isso não tem a ver com intenção. Isso tem a ver com prática. Ah, mas eu tenho vida de oração. Não, não é isso. Calma, é importante a vida de oração. Mas aqui a gente está falando de algo tangível. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Trazei todos os dízimos. E o dízimo do cara não era um cheque, não era dinheiro, papel moeda. Não, ele trazia o que ele tinha de recurso naquele tempo. E aí, isso é o mundo físico agindo. Isso é o mundo físico agindo. E quando o mundo físico age de acordo com o princípio correto, aí ele diz assim, e eu abrirei janelas no céu. Então agora quem está atuando? O mundo espiritual. Então, a minha atitude, irmãos, quando Salomão começa a sacrificar as ovelhas, ele está agindo no mundo físico, amém? E ele sacrifica milhares de ovelhas. E à noite, Deus vem falar com ele. O que a ação no mundo físico fez? Provocou a reação no mundo espiritual. E isso a gente não entende. E isso a gente às vezes não captura. E a gente vive numa sociedade com uma cultura pobre, que é um ciclo é um sistema. A gente não falava tanto do sistema religioso, né? A gente falava muito do sistema religioso. Tem um sistema de miséria na terra também. Por isso você tem um acúmulo de riqueza na mão de muito poucos. Porque a grande maioria das pessoas tem uma cultura de miséria. E o Senhor quer quebrar isso através da igreja. E o Senhor quer começar pela tua vida. Você entende? Não se sendo subjugado por uma cultura de miséria, mas antes tendo em você um senso de abundância que foi conquistado na cruz do Calvário. Entende isso? Então você passa a ter um senso de realização nessa área também. Por isso, é muito interessante que Deus às vezes dá uns solavancos assim na gente. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas quando chega aqui em Malaquias, o Senhor diz, fazei prova de mim. Me prove. Me prove. Eu quero que você me prove. E a gente às vezes tem medo de provar a Deus, porque pode dar errado. Só dá errado se o princípio estiver errado e eu não tiver fé nele. Só dá errado se eu estiver falando algo que eu não vivo. E se eu não crer no princípio. Porque eu preciso ter fé para ativar o princípio. Amém? É igual quando você junta lá hidrogênio com oxigênio e você tem que descarregar eletricidade para virar água. Alguma coisa tem que fazer essa ligação química. Então, quando você pode ter os dois gases, mas se não tiver uma descarga elétrica, ele não vira água. Cadê o Renato? Renato está aí não? Como é? Eletrólise, não é isso? Ele deu uma aula de química. O dia que eu falei, ele achou o nome. Você entende? Então, quando você obedece no mundo físico, você crê que o que você está fazendo por fé. Agora, qual foi o primeiro homem, de fato, a dar o dízimo? Diga, Abraão. Ele é o pai da? Deu certo com ele? Porque ele era o pai da? Não dá para fazer as coisas no reino de Deus sem fé. A cultura do reino, a vida intrínseca do reino é fé.
Você precisa crer que aquilo que Deus está dizendo, se você fizer da forma correta e viver, porque Deus não se apega a discursos nossos. Eu creio nisso. Não, isso pode ser um discurso. Estar interiorizado é a tua verdade, é o teu princípio. Quando você traz aqui o dízimo, esse é envelope? Vai, finge que é envelope. Quando eu chego aqui, e entrego o dízimo na mão do ministro, e o ministro ora por mim, você entende o que está acontecendo? Ou você está batendo ponto domingo? É o desenho, irmão? Você entende? Você quando vem aqui entregar o teu dízimo na mão do ministro, você faz isso por um ato de fé ou por um ato de obrigação? A maioria dos cristãos fazem isso por um ato de obrigação, e quando a maré muda, eles param de dizimar porque não era algo que eles faziam por entendimento. Quando o Senhor escreve em Levítico, o dízimo é santo ao Senhor. O que significa a palavra santo? Separado. O dízimo é separado ao Senhor. Irmãos, não toque nisso, isso é senhorio. Isso é senhorio. Quando você entrega o teu dízimo, devolve porque não é teu, e é isso que Jesus fala lá em Lucas, sobre ser desonesto. E se você não consegue ser honesto com algo que não é teu, como é que o Senhor vai te entregar o que é teu? Porque o dízimo é do Senhor, e às vezes eu sou desonesto com o dízimo. Eu não estou falando de você, eu estou falando da cristandade, amém? Se você se cabe nisso, ora, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te orientar. Agora, o dízimo não é teu, e o dízimo é separado ao Senhor. Por isso a palavra de Deus ensina isso. Então nós temos uma conexão aqui, e eu separei alguns pensamentos, que essa coisa, isso é tremendo, ele é circular. Eu falo de causa e efeito, eu queria juntar aí causa e efeito com uma palavra circular. Você dizima e as janelas do céu são abertas. Você dizima com entendimento e fé, amém? Percebe o que eu estou dizendo? Você dizima. E eu quero dizer algo para você que tem entrado na minha cabeça. Esse círculo tem que aumentar. Eu dizimo e as janelas do céu estão abertas sobre mim. Eu não estou trocando nada com Deus, eu estou obedecendo a palavra. Agora, se Deus está abrindo as janelas, o que é que vai estar acontecendo com a minha vida? Eu vou estar prosperando. Você percebe que há uma conexão da terra com o céu? Quando a terra obedece, o céu responde. Deus precisa de homens e mulheres na terra que obedeçam aos princípios dele. E o céu vai responder, agora precisa crer. Não pode ser obrigação, não pode ser alguma coisa que eu faça só por obedecer. Eu faço porque eu entendo que aquilo tem sim um tom espiritual e poderoso de Deus para a minha vida. E Deus quer abençoar a igreja, porque através da igreja os recursos vão tocar o mundo. Não é para você, irmãos, eu tenho clareza que os recursos que Deus traz para nós, eles têm o objetivo de expandir a obra de Deus na terra, de tocar vidas na terra. E se nós entendermos isso, e aí você começa a ter, é como se fosse um investimento. Você não está investindo numa aplicação financeira, você está investindo no reino. E o que o Senhor falou para Pedro? Que todo aquele que estivesse investindo no reino de Deus, receberia quanto? Quanto? 100 vezes mais. Irmãos, eu tenho uma previdência corporativa, que eu ponho R$1, e a empresa põe R$1 e pouco, mas vamos botar R$1. Ela põe o quê? Eu ponho ela põe 1. São 100%. Mas ali Jesus fala de 100 vezes mais. É como se eu colocasse R$1 e a empresa fizesse o quê? Colocasse 100 vezes. A empresa já me dá 100%. Agora eu estou falando de 100 vezes. Você entende como Deus pode abençoar você? Como Deus de fato pode abrir janelas no céu e derramar sobre você bênçãos tamanha que você não tenha lugar para guardar. Você lembra de alguma história assim? A gente vê Eliseu, a gente vê Jesus multiplicando pães. Não tinha lugar, tem muita gente que sobrou. Deus quer que haja sobejo na tua vida. Para quê? Para que você invista na terra, na obra dele, no reino dele. Para que o reino dele avance, para que a gente tenha condições de fazer coisas decentes. Amém?
Pode fazer pergunta, meu amor. Você pode tudo. Irmãos, tá. Eu falei aqui sobre uma sistemática de miséria, um sistema de miséria. Isso está engendrado, isso está entranhado na sociedade. Quando você mora na Baixada Fluminense, o que as pessoas acham que você é? É? É ou não é? As pessoas acham que... Por quê? Porque há uma cultura, porque há um sistema que diz que quem mora na Baixada... E agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O camarada mora mal, mas ele diz que ele mora numa rua da Zona Sul. E ele é o quê? Mentira, a maioria não é. E eu conheço. Não, e às vezes mora pendurado lá no negócio lá, e você vai ver, camarada não tem um tostão no bolso, deve a todo mundo, deu calote num monte de gente, mas mora lá na Zona Sul. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas se rotulou, se criou um sistema. Quem é que vai romper com esse sistema? Você. Você, com a tua mentalidade. Não é, irmãos, não é dizendo eu vou romper com o sistema, não. Você tem a mentalidade correta, você age da forma correta e você colhe o fruto da forma correta. O reino de Deus é uma cultura que sai de dentro de você e toma o teu entorno e muda situações. Isso é o reino é prático, o reino é vivo, o reino é tangível. Por isso ele te ensina na palavra, para quê? Para que você mude. Nós podemos mudar. Agora nós precisamos conhecer esses... E aí tem essas conexões que a gente às vezes não faz nem... Diga assim, o que eu faço com os recursos que Deus me dá acesso às riquezas verdadeiras. O que eu faço com os recursos que Deus traz à minha mão, como é que eu administro? Eu sou consumista, eu tenho dificuldade às vezes de ofertar ou de dizimar, me dói. Irmãos, ser fiel no, e o Deus vai fazer o quê? Que tipo de fidelidade é essa que ele está dizendo? É a fidelidade que só traz para o pastor orar? Ou é a fidelidade que traz para o pastor abençoar entendendo o que está acontecendo? Porque se não há entendimento, não há progresso. Se não há entendimento da tua parte, você vai voltar para a mesma cultura de miséria e pobreza de onde você saiu quando veio. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A gente começa a mudar a cultura quando a gente começa a olhar diferente, a gente começa a entender pelos olhos da palavra de Deus. A gente começa a entender porque o Espírito Santo começa a iluminar a tua mente e dizer, camarada, isso não é mais para você. Ah, mas eu ainda moro no mesmo lugar por pouco tempo. Você entende? Quando a gente fala, irmãos, Deus tem nos dado uma... E eu vou falar uma coisa para você. Talvez você vá morar no mesmo lugar que você mora, mas o teu lugar vai mudar. Amém? Talvez você vai morar no mesmo lugar que você mora, mas o lugar onde você mora vai mudar. Em nome de Jesus. Você vai progredir ali. Amém? Mas você já começou a andar? Ou você ainda está dizendo assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, eu moro... Sabe aquela coisa que a gente aceita, sem nenhum questionamento. Fala, mas peraí, irmãos, quem aqui foi liberto de toda a maldição? Se você foi liberto de toda a maldição, significa que você está debaixo de toda a bendição. Estou só, amém? Estou só mexendo, mas amém? Você entendeu? Por isso a Bíblia diz em Efésios que Ele nos abençoou. Ele abençoou quem? Eu. Põe teu nome aí se você quiser. Mas Ele me abençoou. Eu ando na terra como alguém abençoado. E não é o dinheiro que eu tenho no bolso, é a certeza que eu tenho no meu espírito. Amém? Então eu me movo na terra, liberando os céus sobre a minha vida. Eu não tenho mais medo de ser dizimista, de ofertar. E eu quero falar uma coisa para você. Eu não estou fazendo isso aqui porque a gente quer arrecadar mais. No meu espírito não tem essa coisa, pode ter certeza disso. Eu quero te ensinar a ser alguém próspero na terra.
o meu desejo, como diz outro, já matei muita galinha, muito frango, né? Mas eu sei o que eu estou falando para você. Mas eu sei que assim como Deus abriu a minha mente, e eu vou falar, quando eu me converti para ser alguém na terra. Eu não me converti para ficar debaixo de um sistema de miséria. Não me converti para isso. Eu me converti para entender tudo que Jesus fez na cruz do Calvário para a minha vida. O que aquilo significava. Vai ficar rico? Não, mas Ele me abençoou. A miséria foi embora, a maldição foi embora. Eu ando na terra como alguém abençoado. Amém? Amém? Nós precisamos entender isso. E eu não quero te motivar, eu quero te ensinar a palavra de Deus, porque a motivação passa com meia hora. Agora a palavra de Deus é eterna. E se ela estiver no teu coração, ela vai te guiar em qualquer situação da tua vida. É muito por aí. E aí a gente tem coisas tremendas quando você vê. Abra lá em João. Olha o mundo físico, 3 João. Tem um texto aqui que eu gosto muito. Olha o mundo espiritual e o mundo físico. 3 João, versículo 2. Diz assim: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Alma, isso é mundo físico, porque a alma é tocada. Ele está falando de coração do homem, do espírito humano. Ele está falando do mundo espiritual tocando o homem, amém? Agora, a minha alma está se enchendo, está sendo próspera pela palavra. Onde começa a tua prosperidade? Não começa no bolso. A tua prosperidade não começa na carteira. A minha prosperidade não começa no meu emprego. A minha prosperidade tem começo no meu Deus, nos princípios que regem a palavra dele. Ali começa a minha prosperidade. Assim como é próspera a tua alma. Eu quero te dizer, ele estava dizendo, sabe para onde vai se multiplicar? Vai se desdobrar essa prosperidade para o teu corpo, para a tua saúde, para os teus empreendimentos. Pega o texto, ele está dizendo isso. Olha, eu oro para que a tua saúde e os teus empreendimentos sejam tão prósperos quanto é próspera a tua alma. O que você conhece de Deus faz você próspero. Sim ou não, irmãos? Amém? Agora, eu posso conhecer de Deus da boca para fora. O Evangelho é um exercício de valores e princípios diários. E se você quer avançar, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que é bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. Primeiro, ser próspero não está ligado a que você é a pessoa mais espiritual do mundo, amém? Então eu não quero dizer que para você ser próspero, para você ser espiritual, você tem que ser próspero. Não é isso que eu estou dizendo. Senão a gente começa a achar, a entrar por uma linha errada. Quanto mais eu tenho, mais espiritual eu sou. Não. Agora, se eu entendo a palavra, eu começo a crescer também na minha prosperidade. Então eu tenho equilíbrio nisso. Tá? Porque senão a gente foge desses conceitos. E quando eu entendo a palavra de Deus, eu começo a primeiro, a minha alma é tocada. O meu espírito é tocado. A cultura da palavra de Deus, ela fica enraizada em mim. E aí isso começa a mudar a minha mente. Começa a mudar a minha saúde. Começa a mudar os recursos que são disponibilizados. Porque eu estou conectado com o que Deus está fazendo na terra e no céu. Você entende? Eu criei uma conexão perfeita de princípio. Eu criei uma conexão perfeita por princípio. Então eu me movo na terra, eu sou fiel e eu creio, eu tenho fé no que eu estou fazendo. Assim como Abraão, ele sabia que ele precisava ser dizimista. Ele sabia que ele precisava reconhecer um senhorio. Então nós não queremos, eu não quero arrancar um tostão de ninguém. Eu quero compartilhar com você algo que está muito no meu espírito para a minha vida e funciona. Eu creio nessas coisas, isso faz parte da palavra de Deus. Isso é toda a palavra de Deus? Não. A Bíblia tem vários temas, eu estou falando de um deles com você, que é tão importante quanto os outros. Porque se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Amém?
Irmãos, tem um livro que eu gosto, que eu comprei há muitos anos atrás, do bispo Roberto Macalister, da Nova Vida. Ele já faleceu tem muitos anos. E assim, o título do livro é Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Eu achei aquele troço, falei, cara, eu quero ler esse livro. Porque as pessoas acham que o dinheiro é um problema. O amor ao dinheiro é um grande problema. Vira bezerro de ouro na vida da gente. Se você começar a prosperar e você começar a olhar para o que você tem, para o que Deus está te dando, você está com um problema. Porque você tirou os olhos do lugar correto. Então, às vezes, e tem uma coisa. Deus, na sua sabedoria, às vezes, faz um stop com a gente, para a gente não se embananar mais ainda. Às vezes a pessoa começa a prosperar, e Deus dá um stop, dá uma parada, porque ela começa a se enrolar, começa a quebrar o princípio. E aí Deus, por amar, e Deus não ama a gente mais ou menos, Deus sempre ama a gente, amém? Ah, eu sou dizimista, Deus me ama. Eu não sou, Deus não. Deus te ama porque Ele matou Jesus por você. Deus te ama. Agora Ele quer que você cresça com obediência. Então, a salvação é um ato gratuito de Deus, o crescimento vai te custar alguma coisa. A tua maturidade em qualquer área da vida com Deus vai te custar um preço. Não é de graça crescer. Não é de graça amadurecer. Em qualquer área. Amém? E a gente começa a aprender isso pela palavra de Deus. Deus pega Israel, irmãos. Tem questões que ficam na minha cabeça. Senhor, mas por que essas coisas? Eu quero entender. Você sabe que tem uma fase na tua vida que você ainda não cresceu. E Deus está sustentando você. Pelo menos naquela área. Talvez você tenha crescido em outras. Mas Deus te dá a sobrevivência. Então, todo o milagre de Israel no deserto era para que eles sobrevivessem. Aquilo não era fartura. Amém? Alguns estão me olhando assim com a cara assim. Eu quero que você entenda, todo milagre que aconteceu no deserto era para que Israel continuasse vivo. Agora, quando é que entra a fartura? Quando eles entram na terra prometida. Você entende o que eu estou dizendo? Ali tinha fartura, são estágios. Deus quer te fazer entrar na terra prometida, mas é por maturidade. Enquanto não rodou 40 anos, enquanto não teve a maturidade correta, enquanto não entendeu que Ele era o Senhor, ficou do lado de fora. Mas Deus manteve. Tinha maná, tinha água. Você entende? Morrer de fome não morre. Mas tem mais que maná e água. Tem o fruto da terra. Amém? Então, às vezes, Deus está te mantendo ali porque está na hora de você começar a crescer nessa área. Você tem sido fiel, disponível, generoso com o que Ele tem te dado hoje. Você se alegra em ser dizimista e ofertante. E não eu vou repetir, não estou fazendo isso para você deixar, eu vou passar a ser dizimista, vou dar mais oferta. Não é nada disso. Só que esse princípio, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Acredite na palavra de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. No que ele creu? No que o Senhor falou com ele. Abraão creu naquilo que Deus falou para ele. Então Abraão, você pega, se eu não me engano, Gênesis 15, a Bíblia diz, então creu Abraão no Senhor. Naquele momento ele passou a acreditar que Deus era poderoso para fazer o que ele estava dizendo para Abraão. Então Abraão creu no Senhor. Nós cremos nesse nível de entrega. Nós ainda temos dificuldade com os 10%, que é o mínimo. Nós ainda temos dificuldade com isso. Pensamos racionalmente, né? A gente fica ali pensando, 10% é o mínimo. Agora eu quero prosperar ao máximo. Estava ouvindo, você quer ver uma coisa? A gente estava conversando com o pastor Cristiano e a Michele, a pastora Michele, sobre algo interessante que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, mas está acontecendo no mundo. Muitos empresários, grandes, big, né, a gente large, eles estão investindo em pessoas, principalmente os mais novos. Crianças assim, semi-adolescentes e adolescentes.
E você sabe, eles não estão dando dinheiro para as pessoas. Eles estão dando ensino. Porque eles entenderam que você não quebra a miséria botando dinheiro. Você quebra a miséria mudando a cultura. Então eles estão pegando pessoas no mundo e estão fazendo essas pessoas estudarem em escolas muito boas, com gente da sociedade. E aí que aqui tem o Santo Antônio, não é o Santo Antônio, aquele ali da Praça Mauá? São Bento da Praça Mauá, tem o Cruzeiro do Sul, são caríssimos. E tem um outro também ali em Laranjeiras, também é cara beça, são referências. E eles estão pegando essas crianças da Baixada e colocando lá. Mas tem gente pegando criança em Singapura, tem gente pegando criança na África. Você entende o que eu estou dizendo? São empresários que dominam a economia do mundo e estão querendo trabalhar contra a miséria. E eles não vão colocar dinheiro na mão das pessoas, eles vão colocar cultura. Porque se a tua cultura não muda, você continua um miserável aqui dentro. Não tem aquela história, você tira o cara da favela, mas nunca tira a favela de dentro do camarada? Isso é cultura. E o que a Bíblia? Aí a Bíblia vem Paulo, ungido pelo Espírito Santo, e diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Começa na tua mente, começa na cultura que alimenta a tua vida. Se não mudar a cultura, a escravidão da miséria permanece, a escravidão da limitação permanece. Aí vem Jesus: todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E na terra tem autoridade da igreja para ministrar e quebrar as alianças erradas, as alianças de miséria e escravidão. Está sobre a tua vida. E isso é prosperar, não é só para você, é para transformar o bairro, é para transformar a cidade. Porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Isso é gente que manifesta testemunho tão poderoso que muda a mentalidade no seu entorno. Entende? E Deus quer usar a luz que já está aí. Luz, revelação, conhecimento. Mas a gente precisa crer no Senhor. Creu Abraão no Senhor. E não é uma coisa de ser evangélico. Jesus nunca foi evangélico, né, irmãos? Que bom. Ele era o Filho de Deus. Amém? Não é uma cultura evangélica. Não, é a cultura da palavra de Deus. Te ensinando Irmãos, eu posso falar assim, ó: não, eu sou espiritual, eu não preciso de dinheiro. Mentira, né? Alguém que não precisa? Se você não está precisando, pode passar aqui e deixar o seu comigo, que eu fico tranquilo. Você usar, vou investir, fica tranquilo. Você precisa. O dinheiro não pode ser o senhor da tua vida. Você não vive para ganhar. Irmãos, Provérbios diz que é melhor a sabedoria do que as riquezas. Amém? Porque a sabedoria produz riqueza, mas o dinheiro, a riqueza não produz sabedoria. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí quando eu começo a buscar a sabedoria, está aqui a sabedoria, a palavra de Deus. Existe algo mais sábio do que a palavra de Deus? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus falando com você. E alguém mais sábio que Ele? Tem. Agora, quando a sabedoria começa a encher minha vida, eu começo a mudar os meus conceitos errados, a minha postura, eu começo a mudar hábitos, eu começo a mudar a forma como eu vivo, e aí os recursos começam a vir ou a sobrar. Porque tem duas formas de Deus te enriquecer: trazer recursos para você ou fazer sobrar na tua vida. Porque se sobra, se você gasta, para de gastar com bobagem, né? Você começa a ter uma vida mais sábia, você também para de comprar camisa do Flamengo a R$200, essas coisas assim, entendeu? Gastar dinheiro com porcaria é fogo. Eu realmente não gasto, irmão, fique tranquilo, vocês não vão ver gastar dinheiro com essas coisas assim. Não, nem é do Vasco. Eu não compro. Não vai me ver, se alguém me der a camisa do Vasco, eu uso. Natan, mas eu não compro. Natan, dá pro seu pai essa daí. O Natan comprou a dele ali, é original, filho. É? Meu Deus do céu. Jesus.
Queima, Jesus. E aquele negócio de fazer, tá vendo? O filho da gente desvia a gente. Vai fazer vontade de filho, desvia. Brincadeira, filho. Amém? Você está entendendo? Deus pode. Eu estava ouvindo o testemunho de um homem, eu já falei desse testemunho aqui. Que ele ficou desempregado 2 anos. E a igreja local, lá, né, não é aqui, ajudava ele com comida. Ele realmente passou um momento muito duro na vida. Mas aquele homem continuou fiel, andando com Deus, buscando a Deus. E o que ele ganhava era dizimido. Você é uma pessoa fiel. A dificuldade não mudou o coração dele. A dificuldade não fez ele ficar revoltoso com Deus. Porque às vezes você fica revoltado com Deus, Deus não tem nada com as burrices que a gente faz. Amém? Às vezes sou eu que dei topada na vida, eu fiz bobagem e eu vou culpar Deus. E aí Deus, acontece, né? Nas melhores famílias. Eu sei, às vezes você faz uma bobagem e acha que Deus tem que resolver a tua bobagem. Olha, quem vai resolver a tua bobagem é você. Deus vai te dar sabedoria, graça, coragem para você resolver a bobagem. Mas a bobagem quem resolve somos nós. A bobagem tem nome, foi a bobagem do Edivar, não é assim? Amém? Então o Edivar tem que resolver a bobagem que ele fez. Mas esse camarada, ele continuou fiel. E eu estava ouvindo, irmãos, você precisa crer para ver. Você precisa crer para ver. Esse é um princípio, não é o contrário. E aí ele teve uma ideia. E ele desenvolveu a ideia e vendeu aquela ideia para uma indústria americana por 30 milhões de dólares. Ele já não pega mais cesta básica na igreja local. Ideia de um negócio. Eu não sei ao certo que eu ouvi o testemunho assim, dessa forma. Mas eu fiquei impactado porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não pode te dar uma ideia? E eu aceito a ideia assim, pode me dar de 30 milhões para lá, então é uma maravilha. Estou aí. Conta comigo nesse mistério. Você está entendendo? Mas ele se manteve o quê? Fiel. Fiel. Então a gente, deixa eu ver que horas tem aqui, tem que andar, gente. Um monte de coisa para falar aqui. Pra gente orar. Eu falei um pouco disso, mas eu quero só fechar esse tema. Que eu coloquei aqui, obediência física. Diga assim comigo, obediência física. Porque a gente pergunta assim, professor, você é obediente? Você é obediente? Porque não tem meio obediente, né? É perguntar, teu filho é obediente? Ele é sim ou não? É assim? Ou você é obediente ou você não é obediente. A obediência física. Então, por que eu estou falando obediência física? Obediência com atos de obediência. Amém? Obediência com atos de obediência. Então, a obediência física, ela libera você para que aquilo que Deus, que o reino espiritual tem para a tua vida, seja de fato desatado sobre você. Isso é destino. Isso é destino. Então, às vezes, o meu destino não está sendo o destino que Deus desenhou para mim, amém? Porque, irmãos, Deus tem um destino para cada um de nós aqui, é um destino de bênção. Porque é isso que a Bíblia ensina. Agora, a minha obediência física, fique com essa palavra, porque não existe obediência teórica. Obediência é algo que você pratica. E a obediência, ela está sempre ligada a um princípio. E eu não posso me mover por conveniência com os princípios. Amém? Amém, irmãos? Princípio é, eu obedeço, eu não obedeço. Então, a obediência física, eu gostei disso aqui, traz liberação no mundo espiritual, que libera algo no mundo natural. Lembra que eu falei que isso é circular? Então, a obediência física
libera algo no mundo espiritual e libera algo no mundo natural novamente. Esse entendimento libera em cima, se manifesta embaixo. Eu estou falando de mundo espiritual e mundo natural, tá? Só para a gente entender, né? Então eu obedeço fisicamente no mundo natural. A palavra de Deus no mundo espiritual é liberada, ou seja, ela é liberada para que ela se cumpra. Lembra de Isaías 56 ou 57, 56? Toda palavra que sai da minha boca vai se cumprir? Não é isso? É 56, né? Acho que é 56 ou 57. Com toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes ela vai cumprir tudo aquilo para qual eu designei. Então eu obedeço aqui, o mundo espiritual se move, libera sobre mim o cumprimento da palavra de Deus. Circular. Ele é circular. Começa onde? A maioria das pessoas que vai para qualquer lugar orar, quer que comece por Deus. Já é 55 anos. 55 anos. A maioria de nós, quando vai orar, a gente quer que a ação comece por Deus. A ação começa com você. Amém? Começa comigo obedecendo, fisicamente. E eu vou falar para você, é fácil obedecer fisicamente? Não, por quê? Porque a tua alma, a tua memória de pecado, a tua vontade, o teu temperamento estão lá. E aí a gente depois não entende por que a gente está travado em algumas coisas. Amém, irmãos? A gente não percebe por que nós ficamos impedidos. Está na hora da obediência ser total, física, eu vou obedecer. Abraão, sai da tua terra, sai do seu conforto. Deus quer tirar a gente do conforto da gente para uma prática de obediência absoluta, para que Ele possa de fato, irmãos, quer ver uma coisa? Tudo tem conexão. Buscar em primeiro lugar o seu mundo espiritual. E as demais coisas? Mundo físico. Sim ou não? Porque as coisas do reino têm a ver com obediência. Eu obedeço, o mundo espiritual se move e as demais coisas são acrescentadas. Você, quando vai dar uma oferta, você dá a oferta em secreto. É um ato teu com Deus, ninguém está vendo. Agora a Bíblia diz que o Senhor te recompensa em público. Amém? A gente precisa aprender a andar com Deus. A gente precisa entender o caráter do rei. A gente precisa entender o caráter do rei. Para quê? Para a gente poder viver uma vida abundante na terra. Jesus conquistou para nós uma vida abundante. Agora eu preciso aprender a viver essa vida. E aprendo pela palavra, eu recebo pela palavra, eu creio pela palavra. E isso vai alimentando o meu espírito. E vai me liberando em níveis novos. Então em algum momento eu deixo de ter sobrevivência para ter abundância. Amém? Em algum momento eu deixo de ser apenas suprido. Irmãos, glória a Deus, porque Deus supre a gente para sobrevivência. Glória a Deus, porque Deus está suprindo você, a mim, a nós, para sobrevivência. Agora, há um outro nível. Há um nível de abundância para você e para mim, para nós como igreja. Para quê? Para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai. Se o mundo nos vê prósperos, tementes a Deus, fiéis a Deus, sem orgulho, vai começar a dizer: andar com Deus é diferente. Você entende? Andar com Deus é diferente. Eu posso ser próspero e não ser orgulhoso. Eu posso ser próspero e ter um coração inchado. Se você fosse próspero, como é que você seria? Eu vou falar para você, a gente tem que ter muito temor com as coisas, irmão. Qualquer bênção pode virar uma grande maldição na vida da gente. Às vezes você acha que você é dono de nada. Dono de nada, irmãos. Se você tiver a cultura correta, Deus pode te acrescentar mais. O problema é que às vezes a cultura está errada, a gente acaba não podendo ser acrescentado. Quando você entende que o que você tem é dele, está tranquilo. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você orasse com o Senhor.